A grande tempestade no horizonte, 2025. Estamos prestes a passar por uma distorção temporal. Você verá uma desordem radical nos próximos 5 anos. Primeiro, devo explicar a experiência que tive ao aprender que muitas das coisas que me surpreenderam só me surpreenderam porque nunca aconteceram durante a minha vida, mas aconteceram muitas vezes na história. A primeira vez foi quando eu estava trabalhando no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, em 1971, e os Estados Unidos, sob Nixon, deram um calote na promessa de entregar ouro pelo dinheiro porque não tinham ouro suficiente, dinheiro real, e isso desvalorizou. Eu fui para o pregão da Bolsa de Valores de Nova York esperando uma grande queda, mas o mercado subiu muito. Isso aconteceu porque eu nunca tinha vivido uma desvalorização antes. Então, descobri que em março de 1933 aconteceu exatamente a mesma coisa com Roosevelt no rádio, o mesmo evento. Depois, estudei os anos 30. O que aconteceu em 1938 em termos de depressão levando às guerras e assim por diante, e as taxas de juros chegando a zero, é exatamente o que aconteceu em 2008. Foi porque eu estudei isso que conseguimos ganhar muito dinheiro na crise financeira de 2008. Então, 3 coisas começaram a acontecer durante minha vida, em nossas vidas, que nunca tinham acontecido antes, e, portanto, precisei estudá-las na história. A primeira é a quantidade de dívida e criação de dinheiro. Quantidades imensas de dívida e criação de dinheiro. Isso importa? O que é a ascensão e o declínio de uma moeda de reserva? Como tudo isso funciona? Eu precisava ver os ciclos para isso. A segunda foi a quantidade de conflito político interno, em particular, o populismo da esquerda e o populismo da direita. E um populista é uma pessoa que não aceita perder. Eles lutam com sua base de apoio. E essa disfunção e essa falta de disposição para perder levaram ao que vimos em 6 de janeiro, após o lançamento do livro. E há uma dinâmica em jogo para isso. E o terceiro, claro, é o conflito entre grandes potências. Em outras palavras, a ascensão de uma potência econômica e militar, comparável na forma da China, crescendo e competindo com os Estados Unidos. O que também está mudando essa ordem mundial. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Essas 3 coisas nunca aconteceram na minha vida, mas são grandes fatores que estão impactando os acontecimentos. Quando voltei na história, percebi que precisava estudar como essas coisas funcionavam. Às vezes, ignoramos as coisas realmente grandes. Então, voltei e estudei isso, e vi que havia mais 2 fatores que tiveram impactos enormes. Os outros 2 eram eventos naturais, em particular secas, inundações e pandemias. E eles mataram mais pessoas, derrubaram mais impérios e mudaram mais ordens mundiais do que qualquer outra coisa. E certamente são um grande problema agora. O quinto é as mudanças tecnológicas e como elas evoluíram. Então, eu precisava estudar essas 5 forças. Vi que existe esse ciclo que se repete devido a relações de causa e efeito bem estabelecidas. Eu não acredito em ciclos apenas porque se repetem. Comecei a entender as relações de causa e efeito. Estudei os 10 impérios mais poderosos dos últimos 500 anos e as últimas 3 moedas de reserva. Isso me levou pela ascensão e declínio do Império Holandês e do Florim, do Império Britânico e da Libra, a ascensão e o início do declínio do Império dos Estados Unidos e do dólar, e o declínio e a ascensão do Império Chinês e suas moedas, juntamente com seus conflitos significativos medidos neste gráfico. Porque olhar todas essas medidas de uma vez pode ser confuso. Vou focar nos 4 mais importantes: holandês, britânico, Estados Unidos e chinês. Como você pode ver, eles ocorreram em ciclos sobrepostos
que duraram cerca de 250 anos, com períodos de transição de 10 a 20 anos entre eles. Normalmente, essas transições foram períodos de grande conflito, porque potências dominantes não declinam sem uma luta. Neste estudo, usei 8 métricas: educação, inventividade e desenvolvimento tecnológico, competitividade nos mercados globais, produção econômica, participação no comércio mundial, força militar, o poder de seu centro financeiro para mercados de capitais e a força de sua moeda como uma moeda de reserva. Porque esses poderes são mensuráveis. Podemos ver o quão forte cada país é agora, como foi no passado e se estão em ascensão ou declínio. Ao examinar as sequências de muitos países, podemos ver como um ciclo típico se desenvolve. Melhor educação geralmente leva a mais inovação e desenvolvimento tecnológico. E, com o tempo, ao estabelecimento da moeda como uma moeda de reserva. Você também pode ver que essas forças, então, declinam em uma ordem semelhante, reforçando o declínio umas das outras. Resumidamente, o grande ciclo geralmente começa após um grande conflito, como uma guerra, que estabelece a nova potência dominante e a nova ordem mundial. Porque ninguém quer desafiar essa potência. Um período de paz e prosperidade geralmente se segue. À medida que as pessoas se acostumam com essa paz e prosperidade, apostam cada vez mais em sua continuidade. Elas tomam empréstimos para fazer isso, o que eventualmente leva a uma bolha financeira. A participação do império no comércio cresce, e quando a maioria das transações são realizadas nesta moeda, ela se torna uma moeda de reserva, o que leva a ainda mais prosperidade. Ao mesmo tempo, essa prosperidade crescente distribui riqueza de forma desigual. Então, a disparidade de riqueza geralmente cresce entre os ricos e os pobres. Eventualmente, a bolha financeira estoura, levando à impressão de dinheiro e ao aumento do conflito interno entre ricos e pobres, o que leva a algum tipo de revolução para redistribuir a riqueza. Isso pode acontecer pacificamente ou como uma guerra civil. Enquanto o império luta com esse conflito interno, seu poder diminui em relação a potências rivais externas em ascensão. Quando a nova potência em ascensão se torna forte o suficiente para competir com a potência dominante que está enfrentando colapsos internos, conflitos externos, geralmente guerras, ocorrem. Desses conflitos internos e externos, emergem novos vencedores e perdedores. Então, os vencedores se reúnem para criar a nova ordem mundial e o ciclo começa novamente. Acredito que a China será uma grande potência no futuro próximo. Penso que o quadro básico é que a China, os Estados Unidos, a emergência da Índia e outros estão mudando a ordem mundial de maneira muito profunda. Não podemos dizer quem será o vencedor e o perdedor deste jogo, mas acredito que sabemos que este conflito estará conosco e ele está mudando totalmente a ordem mundial. Quando você pergunta, por exemplo, quem será o vencedor desse jogo, a história da democracia, como Platão descreveu em A República, segue um ciclo. E uma das grandes vulnerabilidades das democracias é a desordem, a anarquia que vem do conflito. O risco do capitalismo ocorre quando há um choque entre a lacuna de riqueza e a lacuna de oportunidades, e isso gera riscos para a democracia. Nos anos 30, 4 grandes democracias, devido a essa dinâmica, tiveram seus parlamentos escolhendo autocracias. Isso aconteceu na Alemanha, na Itália, na Espanha e no Japão. Ambos os sistemas têm seus riscos. Fomos abençoados com este ambiente incrível: igualdade de oportunidades, a capacidade de ser criativo, Estado de Direito, civilidade. Mas se arriscarmos essas coisas em qualquer um dos sistemas, enfrentaremos um grande perigo em uma guerra. Acredito que dependerá mais de como lidamos com nossas circunstâncias para sermos fortes e capazes em relação aos outros. Certamente, será um teste dos sistemas. Cada conclusão que cheguei é função de medir estatísticas e usá-las como indicadores antecipados. A Índia tem o maior potencial de crescimento. Acredito que a Índia está onde a China estava quando comecei a acompanhar, em 1984.
Se você olhar para o quadro geral, a renda per capita, verá que há uma reforma massiva, desenvolvimento, criatividade e todos esses elementos. Claro, existem questões e riscos, mas a Índia é muito importante. Agora, obviamente, há um problema religioso interno envolvendo a população, que tem cerca de 40 milhões de muçulmanos. E não acredito que nenhum desses problemas vá impedir a Índia. Além disso, na história, os países neutros geralmente foram os que mais prosperaram, mais até do que os vencedores das guerras. Assim, enquanto temos esse conflito entre os Estados Unidos e a China e seus aliados, como a Rússia, os países que estão no meio, como a Índia, provavelmente serão os maiores beneficiários. Existem dois grandes epicentros onde as coisas estão acontecendo de maneira rápida e positiva. Bem, talvez três. Um deles são os países da ASEAN. Podemos dizer que Singapura essencialmente é um centro. Mas os países da ASEAN, como Indonésia, Filipinas, Vietnã e outros, terão um papel significativo. O Oriente Médio, particularmente os países do Golfo, está se tornando um imã de talentos devido à riqueza que estão acumulando. Você vê como a redistribuição de riqueza está ocorrendo ali. Isso é algo notável. E a Índia, com sua abordagem estruturada de crescimento, também está se destacando. Eles têm sistemas diferentes e abordagens distintas. Por exemplo, o sistema autocrático deles se parece muito com o de uma empresa. Eles têm um conselho, um comitê executivo e outros mecanismos para garantir liderança. E acreditam que o mundo deve ser competitivo, com ciclos inevitáveis de conflitos e mudanças. Historicamente, os conflitos surgem devido ao desejo de expansão, que é como manter uma tampa sobre uma panela fervente. É inevitável que transborde. Essa é a situação em que nos encontramos, a produtividade e os desafios estruturais. Ao longo da história, a produtividade tem sido o maior motor de crescimento. Nos anos 20, vimos o maior número de invenções e patentes, mas também havia um problema de dívida e uma lacuna de riqueza. Acredito que agora estamos prestes a ver novas tecnologias que podem ser usadas tanto para armas quanto para produtividade. Entretanto, precisaremos reorganizar como redistribuímos riqueza, oportunidades e outras questões fundamentais. Se voltarmos no tempo, veremos que essas batalhas sempre giraram em torno de dinheiro e valores. Se houver um declínio econômico, e há razões para acreditar que teremos, haverá lutas pelo dinheiro. Além disso, as lutas por valores como questões de gênero, educação e como educamos nossos filhos também criarão divisões. Há muito pelo que lutar, mas devemos torcer para que não seja com violência. Mesmo sem conflitos armados, teremos que enfrentar a redistribuição de dinheiro e oportunidades, o que exigirá debates e ajustes. Agora, acredito que isso seja realmente interessante, porque o que você está dizendo é que se não lutarmos nas áreas históricas de campos de batalha, se não estivermos lutando por recursos, acabaremos lutando por questões sociais, estruturas sociais ou crenças sociais. Mas também estou dizendo que ainda lutaremos por recursos. Por exemplo, temos uma dívida crescente e operamos como se isso não importasse, continuando a acumular mais. Se você olhar para a história, e podemos entrar nos motivos disso, não é sustentável continuar aumentando os padrões de vida por meio de empréstimos sem fim. Você não pode continuar acumulando dívidas, porque isso terá consequências. Então, à medida que essas dívidas aumentam, as lacunas de riqueza aumentam, as lacunas de valores aumentam, e depois há diferenças nas reações aos controles. Você vê movimentos que se opõem a essas tendências, criando pontos de conflito. Teremos coisas pelas quais lutar, ao mesmo tempo em que, esperançosamente, teremos um milagre de produtividade. Nos próximos 5 anos, ano após ano, atravessaremos uma espécie de distorção temporal. Você verá uma desordem radical enquanto cada um desses fatores se desenrola. Primeiro, teremos as eleições. Depois, o conflito geopolítico. Então temos a questão climática que, aliás, é um problema muito caro,
precisamos discutir os custos desse problema. Por fim, enfrentaremos a questão da tecnologia, que pode trazer o maior milagre, mas também pode ser usada como uma arma. Pensamentos sobre dívida. Agora, focando um pouco sobre a dívida, temos a dívida dos SNUA, mas também temos outros 182 países com montanhas de dívidas. Como você pensa sobre a relação entre dívida e PIB, tanto em termos relativos quanto absolutos? Para qualquer país, e muitas vezes para vários países ao mesmo tempo, como vimos nos anos 30, o que acontece é que a dívida aumenta em relação à renda. Isso significa que os pagamentos dos serviços da dívida aumentam em relação à renda, o que reduz o consumo. À medida que isso se complica, surge a percepção de que é necessário imprimir mais dinheiro. Portanto, acredito que no próximo declínio econômico, veremos mais um movimento para imprimir dinheiro. Existem certas coisas acontecendo agora que indicam que o grande risco surge quando as pessoas não querem mais manter esses títulos. Pense na relação oferta e demanda. Há um déficit. O governo precisa vender seus títulos. Quem são os compradores desses títulos? Por que eles compram? Os compradores compram porque há um retorno atraente. Não apenas você precisa vender grandes quantidades de títulos, mas quando percebem que não estão obtendo bons retornos, podem começar a vendê-los. No Zequerel, existem 31 trilhões de dólares em títulos. Investidores geralmente buscam ativos tangíveis. Esses ativos podem ser ações, ouro ou outras coisas. O papel do ouro. O ouro sempre foi aceito como dinheiro porque há um ditado: o ouro é o único ativo que não é a obrigação de alguém. Em outras palavras, ele não depende de pagamentos futuros. Ele tem valor intrínseco e, historicamente, tem sido valorizado por muito tempo, podendo ser transferido entre países. Países que prosperaram ao longo da história fizeram isso investindo em ativos tangíveis. Os Ewariro, por exemplo, ganharam a maior parte de sua riqueza antes de entrarem nas duas grandes guerras mundiais. Assim, certos países prosperarão, enquanto outros enfrentam dificuldades. A crescente lacuna de riqueza. Há uma enorme lacuna de riqueza, e a natureza de nossa economia está ampliando isso. No fim de ciclos como este, o governo geralmente assume as dívidas, enviando dinheiro diretamente às pessoas. Durante a última crise, vimos que a quantidade de dinheiro enviada às famílias superou a perda de renda em muitos casos. Isso melhorou as condições financeiras de alguns setores domésticos, enquanto o governo se afundava em mais dívida. Esse desequilíbrio é um padrão clássico no final de um ciclo. À medida que a oferta e demanda de títulos se desalinham, os bancos centrais compram esses títulos, o que é uma forma de monetização. Isso também cria mais inflação. Nos anos 20, por exemplo, tivemos inovações incríveis e grandes avanços tecnológicos. Mas, mesmo assim, grandes problemas estruturais, como dívidas e desigualdades, não foram resolvidos. Os desafios atuais. Agora, olhando para o presente, apesar de termos um desempenho excelente em termos de inovação, ainda estamos gastando muito mais do que ganhamos como sociedade. Portanto, se estamos fazendo um trabalho tão bom em tecnologia, por que isso ainda está acontecendo? Isso nos leva à questão fundamental. Queremos continuar possuindo essas dívidas? Quando os investidores decidem que não querem mais mantê-las, enfrentamos uma crise financeira. E quando isso acontece em paralelo ao populismo e aos conflitos externos, a situação se torna extremamente arriscada. Além disso, no atual clima político, as pessoas não querem perder. Elas lutarão até o fim para vencer, recusando-se a comprometer. O impacto das mudanças tecnológicas e os custos climáticos. Ao longo da história, os períodos de grande avanço tecnológico trouxeram tanto oportunidades quanto riscos significativos. Estamos em um momento onde as novas tecnologias podem ser usadas para criar armas devastadoras ou gerar avanços de produtividade sem precedentes. Isso nos leva a um ponto crítico. Precisaremos reorganizar como redistribuímos riqueza e oportunidades,
para lidar com as mudanças que essas tecnologias trazem. Além disso, a crise climática é um problema extremamente caro. Os custos associados à adaptação climática, seja por desastres naturais, como secas e inundações, ou pela transição para uma economia mais sustentável, têm implicações econômicas gigantescas. Esses custos não estão atualmente embutidos no sistema econômico global, o que representa um desafio estrutural para governos e empresas. Dívida e desigualdades estruturais. Quando analisamos os sistemas econômicos, vemos que o capitalismo, em sua forma atual, não aloca recursos de maneira adequada. Por exemplo, na educação, existe uma enorme lacuna entre o que pessoas ricas podem oferecer a seus filhos e o que as famílias mais pobres podem proporcionar. Isso cria uma desigualdade de oportunidades que perpetua o ciclo de pobreza e restringe o crescimento geral da sociedade. Na questão da dívida, estamos gastando muito mais do que ganhamos. Os governos, em particular, estão acumulando déficits crescentes. O Japão, por exemplo, tem impresso grandes quantidades de dinheiro, o que resultou em uma desvalorização significativa de sua moeda. Os detentores de títulos japoneses perderam cerca de 80% de seu poder de compra em termos de moeda local. Esse tipo de dinâmica cria instabilidade e desconfiança nos mercados. Nos Estados Unidos, estamos começando a ver um aperto no consumo. Os pagamentos dos serviços da dívida estão aumentando, enquanto as receitas permanecem estáveis ou declinam. Isso reduz a margem de manobra do governo para lidar com crises futuras. O próximo ponto de inflexão econômico. O maior risco ocorrerá quando investidores começarem a vender títulos em massa, forçando o Federal Reserve e outros bancos centrais a intervir novamente, comprando esses títulos. Se isso acontecer durante o próximo declínio econômico, que muitos acreditam que ocorrerá nos próximos 4 anos, será um ponto extremamente arriscado para o sistema financeiro global. Populismo e sua ameaça ao sistema. O aumento do populismo em todo o mundo adiciona outra camada de instabilidade. Populistas, tanto de esquerda quanto de direita, tendem a recusar compromissos. Eles adotam posições rígidas, dispostos a vencer a qualquer custo, o que agrava as divisões sociais e políticas. Quando combinamos populismo, crises financeiras e conflitos externos, temos uma receita para a desordem. O sistema precisa de reformas estruturais urgentes para lidar com essas tensões. Desafios do capitalismo e a necessidade de reformas. Embora o capitalismo tenha impulsionado a inovação e a prosperidade, ele apresenta falhas significativas. O sistema de lucro, por si só, não direciona recursos de forma eficiente para questões como educação, saúde ou mudanças climáticas. Por exemplo, os custos das mudanças climáticas não estão sendo contabilizados. Isso cria um sistema onde problemas ambientais geram enormes prejuízos sem soluções sustentáveis no longo prazo. Na educação, as disparidades regionais são outro grande problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, a educação é controlada em nível estadual e municipal, o que resulta em grandes lacunas de qualidade. Comunidades ricas podem investir mais em suas escolas, enquanto áreas mais pobres ficam para trás, perpetuando as desigualdades. Os próximos 2 anos, 2023 a 2025, entre agora e o início de 2025, enfrentaremos uma série de desafios interligados. 1. Relações China-EUA. Os conflitos econômicos e geopolíticos continuarão a moldar a ordem mundial. 2. Crises financeiras. O aperto fiscal e o aumento da dívida trarão consequências para o consumo e os investimentos globais. 3. Avanços tecnológicos. Enquanto essas tecnologias podem trazer milagres produtivos, também podem ser usadas como ferramentas de destruição. 4. Mudanças climáticas. Os custos associados a desastres naturais e adaptação climática continuarão a pressionar os governos. Esses fatores combinados criam um cenário de volatilidade e incerteza. Reflexões finais sobre os desafios futuros.
Embora estejamos enfrentando enormes desafios, também há oportunidades de inovação e transformação. O mundo está em uma encruzilhada. As decisões que tomarmos nos próximos anos determinarão se podemos superar esses desafios ou se sucumbiremos às tensões crescentes. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que a história mostra que crises como essas são momentos de transição. Elas podem levar à criação de novas ordens mundiais e ao surgimento de novos líderes e sistemas.